pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, e o Itaú não. E o Itaú não tinha essa bala que tem hoje, está entendendo? Essa é a grande realidade. Que ao longo de 30 anos, o cidadão ele não teria condições de acumular um provento, um pecúlio, tá certo? Que pudesse lhe garantir uma estabilidade financeira compatível com as necessidades do cidadão viver bem. Quer dizer, eu falei, bom, aqui é uma mina de ouro, não é isso? Para quem enxerga a médio e longo prazo, isso aqui é uma mina de ouro, né? Baseado quase que exclusivamente no retorno de dividendos. Pagaria um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% às ações preferenciais. E, se sobrasse recursos, ela então pagaria para as ordinárias. Então, a ordinária era um papel que não interessava, é isso? Então, a minha primeira meta era ter 100 mil ações. Então, para a gente comprar mais. Os papéis eram baratos, e eu fui comprando e foi formando uma carteira. Aí eu comecei a comprar também ações de uma empresa, ele pegou, tirou do paletó, do salão de cheque, assinou e branco e deu para mim e falou, Barsi, o que você tiver de prejuízo, você cobra de mim. Eu falei, pô, então, pelo amor de Deus, você deve saber alguma coisa que, né, essa foi, na minha modesta e humilde opinião, o processo mais consolidatório de uma trajetória ou da trajetória que uma ação deve seguir. Então, é exatamente isso. Eu estou chegando lá. Eu estou tentando escrever meu livro, tá certo? Para vocês todos. Né? Eu tô tomando nota. Então, o que aconteceu? Aconteceu que aquela participação intensa, onde o Décio Bazin era um dos amigos da gente, vivíamos conversando, entendeu? Então, eu procurava, de uma forma muito mais equilibrada, tentar operar no mercado sempre procurando o resultado. Eu não tinha necessidade de ganhar rapidamente. Na época, eu comecei a pensar, então, no futuro. Falei, poxa vida, a gente tem que olhar para o futuro. Se eu quero prosperar, como os proprietários de empresas, os controladores prosperaram, eu tenho que começar um dia a fazer um portfólio que me garanta isso, não é isso? Então, eu estudei inúmeras empresas, estudei vários papéis na época, né? Só para vocês terem uma ideia, na época eu podia ter comprado ações do Itaú, não é isso? E não comprei, eu comprava ações, custava o mesmo preço, eu comprava ações do Banco Bandeirantes. Por quê? Porque as ações do Banco Bandeirantes pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, e o Itaú não. E o Itaú não tinha essa bala que tem hoje, está entendendo? Essa é a grande realidade. Então, eu não me arrependo de não ter comprado Itaú, não me arrependo. O que eu podia ter comprado, porque eu tive indicações, não é isso, de pessoas, não é? Falar, olha, o Itaú futuramente vai ser um grande banco, não sei o quê, tem uma administração muito bem fundamentada, enfim. Mas eu preferia aqueles que pagassem os melhores dividendos. Na época era o Banco Bandeirantes e o Banco Noroeste. O Banco do Brasil também. Mas antes, o Banco do Brasil também. Mas antes disso, eu fiz o seguinte, eu falei, bom, eu preciso me estruturar, eu preciso ver como é que eu vou operar no mercado, né? Em que circunstâncias eu vou formatar aquele processo que um dia eu escutei. Então, o que eu fiz? Eu peguei e tentei fazer um ensaio, né? Acabei fazendo esse ensaio, peguei supostamente 10 pessoas contribuindo na época não era INSS, na época era Instituto de Previdência. Bom, na época o Instituto, porque tinha um do comércio, tinha um da indústria, tinha um, enfim. Então eu falei, bom, eu vou fazer. Então eu fiz esse ensaio e 30 anos, né? Peguei, fiquei pacientemente
Como eu tinha essa índole, né, de olhar, examinar coisas, acabei fazendo esse trabalho, e esse trabalho mostrou uma coisa interessante, que ao longo de 30 anos, o cidadão ele não teria condições de acumular um provento, um pecúlio, tá certo? Que pudesse lhe garantir uma estabilidade financeira compatível com as necessidades do cidadão viver bem. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou examinar quais são os investimentos que a gente pode fazer e que normalmente eu me tranquilizaria no futuro, né? E mais uma vez eu acabei optando por comprar, por investir em ações. Naquela época, eu fiz um trabalho muito minucioso, procurando verificar as empresas que melhores pagassem dividendos. Então, antes de mais nada, eu selecionei os setores de atividade. Então, eu selecionei uma série de setores. Setor de alimentos, ninguém vive sem comer, tá certo? Setor de energia elétrica, setor de petróleo, tá certo? Enfim, fui selecionando, e o papel que melhor eluzia na época eram ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa americana, tá certo? De controle americano. E eles produziam aqui margarinas, óleos, amendoim, uma série de coisas que tinham um bom mercado. E ela custava 45, 50 centavos e pagava um dividendo de R$ 1 por ano, imagine. Quer dizer, eu falei, bom, aqui é uma mina de ouro, não é isso? Para quem enxerga a médio e longo prazo, isso aqui é uma mina de ouro, né? Bom, então eu comecei a fazer um trabalho sobre a Anderson Clayton, propondo o seguinte, propondo o cidadão comprar Anderson Clayton durante 30 anos, está entendendo? Baseado quase que exclusivamente no retorno de dividendos. Eu fiz esse trabalho e eu acabei direcionando esse trabalho. Esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu peguei, encaminhei esse trabalho para a empresa, para Anderson Clayton, né, e ela caiu na mão de um cidadão chamado Dr. Falavina. Como é que era o nome dele? Não sei o que lá de Jesus. Falavina. Ele mandou me chamar e falou, poxa, seu Márcio, isso aqui é uma coisa maravilhosa, hein? Poxa, o senhor descobriu um negócio que é fantástico. Eu não acredito que isso daqui possa ser levado adiante, não é isso? Eu falei, por quê? Eu gostaria de saber por quê. Ele falou, eu, sinceramente, eu não posso falar. Aí ele me perguntou o seguinte, você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não, eu sei que é uma empresa de capital estrangeiro, não é isso? Ele falou, o dono da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos. Ele falou, e eu duvido que elas venham a resistir tanta a pressão que elas vêm sofrendo, no sentido de vender as suas participações. Não deu outra, entendendo? Não deu outra. Logo em seguida, a Anderson Clayton foi vendida para a Unilever, é uma empresa estrangeira, dona da Lever, não é isso? Bom, aí o que eu fiz? Falei, bom, não que eu tenha ficado frustrado. Aí eu fiz o seguinte, eu fui para o segundo papel, mais interessante. Esse segundo papel chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, que era a CESP. Então, eu fiz o trabalho sobre a CESP, e eu já frequentava a Ordem dos Economistas de São Paulo, não é isso? E tinha inúmeros colegas economistas que trabalhavam na CESP. O Modécio Stama, o Edgar Baron, enfim, outros, né? E eu fiz esse trabalho, realizei o trabalho, analisei o Estatuto da CESP. Uma coisa que eu sempre analisei muito foram os estatutos, está entendendo? E o Estatuto da CESP, ele previa coisas interessantíssimas. Por exemplo, você comprava ações ordinárias e você
ao longo de um ano, você podia substituí-las por ações preferenciais. O Estatuto da CESP, ele previa o seguinte, que a CESP pagaria um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% às ações preferenciais. E, se sobrasse recursos, ela então pagaria para as ordinárias. Então, a ordinária era um papel que não interessava, não é isso? Ele só poderia interessar se fosse um preço um absurdo, está entendendo? E você pudesse depois trocá-las pelas preferenciais. Foi o que eu fiz. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Eu não tinha, assim, uma formação capaz de me indicar uma meta, né? Mas eu falei, não, mas eu tenho que seguir metas, eu tenho que cumprir metas e, e fazer com que elas sejam consagradas, consolidadas. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Então, a minha primeira meta era ter 100 mil ações da CESP. E foi assim. Então, eu fui comprando as ações e eu fazia o seguinte, eu comprava as ações ordinárias, ninguém sabia, porque ninguém lia estatuto, ninguém lia nada naquela época. É como hoje, né? Eles também não leem nada. Então, uma ação da CESP custava 20 centavos a ordinária, e a outra custava 50, 55, né? Então, eu comprava essas ações por 20 centavos, esperava aí 3, 4 meses, sempre no mês de agosto, a CESP abria a oportunidade para se fazer a substituição das ações, das ordinárias por preferenciais. Então, eu achei aquilo lá um caminho, né? Falei, oh, eu vou por aqui. Então, fui comprando ações, comprava das preferenciais também e das ordinárias. E fui montando uma posição de ações da CESP. Até que eu cheguei a ter mais ou menos 1 milhão e pouco de ações da CESP, certo? Um determinado momento da história, onde o senhor Paulo Maluf entrou para o governo do Estado de São Paulo, eu não sei por que razão ou quais as razões, que na época ele resolveu também direcionar as baterias do Estado para prospectar petróleo. Então, o que aconteceu? Ele ia criar uma empresa chamada Petropaulo, está correto? Mas depois, no fim, acabou não viabilizando e ele colocou a CESP nesse projeto. Só que a CESP não podia ficar nesse projeto porque ela chamava centrais elétricas. E petróleo é uma outra matriz energética. Então, ele mudou o nome da CESP, em vez de centrais elétricas, para a Companhia Energética de São Paulo. Aí sim podia, então. E o que aconteceu com as ações da CESP? As ações da CESP foram parar num preço absurdamente alto. Na época, elas duplicaram de preço. De 50 centavos, elas foram para 1,50. A 1,50 já não era um bom negócio ter ações da CESP. Por quê? Porque nós tínhamos outros papéis, como o Banco Bandeirantes, o Banco Noroeste, o BRI, que era o Banco Real de Investimentos, está entendendo? Eles pagavam dividendos extraordinários pelo fato de pagarem dividendo mínimo prioritário. Então, eu fui substituindo. Vendi as minhas ações da CESP, da carteira de previdência, né, que eu já tinha o interesse de formar carteira de previdência, e passei a comprar os outros papéis. E assim foi. E foi indo, e eu fui pegando o dinheiro do dividendo, fui comprando mais ações, porque os dividendos do Banco Noroeste e do Banco Bandeirantes eram mais generosos, está entendendo? Então, dava para a gente comprar mais. Os papéis eram baratos, e eu fui comprando e fui formando uma carteira. 10 anos depois, em 1980, por aí, chegou um cidadão de um jornal, que eu esqueci o nome dele, mas era Diário do Comércio, chamado. Ele chegou para mim e falou, Sr. Márcio, você fez aquele trabalho, etc. Eu gostaria de saber o seguinte, deu certo? Eu falei, olha, deu. Eu já estou aposentado, quer dizer, eu já tinha recursos para me manter, não com os que eu tenho hoje, evidentemente, mas eu já podia viver bem naquela época, né? Então, eu mostrei a ele fez uma reportagem, inclusive quem apareceu nessa reportagem foi o ex-presidente da CBM, meu amigo, Tomás Tostas de Sá, que na época ele era do Bradesco. Então, eu falei sobre as ações e ele falou sobre a renda fixa.
na época dessa reportagem. Bom, muito bem. E aí eu fui comprando ações, fui comprando, e o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: as ações daquela ocasião, elas proporcionavam um retorno compatível e muito bom. Por quê? Porque naquela época havia possibilidade de se corrigir os balanços, os ativos imobilizados das empresas. Então, o que acontecia? Inevitavelmente, como todas as empresas tinham um valor nominal, então, o que acontece? Acontece que o produto da correção monetária tinha que ser incorporada ao capital. Como consequência, melhor dizendo, as empresas emitiam novas ações. Então, o bloco de ações crescia de uma forma muito mais altruísta, né, do que você só comprar. As bonificações provenientes das correções monetárias, elas eram, assim, generosíssimas, né? Era uma vez por ano, e tinha empresas que davam 10 por uma, 12 por uma. Então, eu comecei a ficar com bastante ações, é isso? E com a possibilidade de mais dividendos, comprar ações de outras empresas também, dentro desse enfoque. Aí eu comecei a comprar também ações de uma empresa que, na época, ela era representada pelo Ayrton Senna, que era o Banco Nacional, está entendendo? Tinha também o Banco do Brasil, que custava 60 centavos, a ação preferencial, enfim, e eu fui comprando, fui fazendo meu portfólio. E eu não parei até hoje, tá certo? Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia há 50 anos atrás. A verdade é essa é a história que me seduziu. Agora, na verdade, eu devo muito àquela apresentação daquele pessoal do Banco Central, que era da diretoria de mercado de capitais, que mostraram uma coisa com muita clareza, né? Que ações é processo e não impacto. Entendeu? Então, você tem que seguir o quê? Você tem que seguir um processo. Independentemente disso, a gente teve uma outra experiência também interessantíssima, né, ao longo do tempo. Na época, tinha algumas empresas que, por exemplo, o banqueiro comprava todas as ações da empresa, né, ficava com o papel, distribuía, puxava o preço, não é isso? Foi aí que a gente foi examinando uma coisa interessante que acabou consolidando na minha cultura. Ou seja, ninguém puxa para comprar. A turma puxa para vender. Só isso. Então, quando existia algum movimento assim de um papel que tinha essa característica, né, eu fugia dele, tá entendendo? Porque não eram os papéis muito consolidados. Naquela época, tinha ações de uma empresa, acho que ela ainda está no mercado, Tecnosolo. E essa empresa, ela sofreu uma espiral de alta, e era artificial, evidentemente, né? O cidadão, ele fazia o seguinte, ele chegava para os corretores e falava, olha, eu vou vender essas ações para você, mas não é para você ficar com ela. Eu já te dou o cartão assinado e daqui uma semana você tem um lucro de 10%. Então, o camarada ficava já com o cartão, né? E essa espiral de alta foi. Até que chegou um dia que a bexiga chegou no alfinete. Então, parou. Então, um grande amigo, também economista, se formou na mesma faculdade que eu, portanto, um camarada bem ilustrado, entendeu? Vitor Abate Paulo Carparelli. O irmão dele era dono de uma distribuidora de vinho chamada Vinhos Carparelli, que ele comprava lá do sul. Ele tinha um caminhão-pipa e ele trazia no caminhão-pipa e engarrafava, tá certo? Muito bem. Mas isso é detalhe. Então, o Vitor tinha ações de uma empresa que ela subia 10% num dia e caía 10% no dia seguinte. Por quê? Porque era extremamente especulada. Chamava-se, como é que é? Audi. A Audi, ela produzia um produto chamado Água Ras.
Então, o nome do produto era Audi Haas. Muito bem. Então, era uma empresa que não tinha estrutura nenhuma, uma empresa vagabunda, tá entendendo? Não dava dividendo, não fazia nada. De repente, como aconteceu essa questão da Tecnosol ter sido cancelado todos os negócios, etc., eu subi para falar com o diretor que tinha um cliente meu de Araraquara que havia comprado as ações, né? Eu falei, bom, mas eu não fui que comprei, foi um cliente, né? Porque a Bolsa cancelou tudo. Aí eu fui lá conversar com ele e falei, olha, você não pode cancelar o negócio do cidadão, porque ele comprou, saía todo dia na primeira página do boletim, né? Tecnosolo, então. Ele falou, não, está tudo cancelado. Eu falei, tudo bem, então nós vamos ser obrigados a acionar a Bolsa, não sei. Então, falou em acionar a Bolsa, já treme, né? Já dá urticária, que nem eles falam. Aí, no fim, eles acabaram pagando o cidadão. Era uma coisa insignificante também. O fundo de garantia da Bolsa acabou se responsabilizando pelo negócio, tudo bem. Aí o Vitor Caparelli, conversando com ele, ele falou para mim, Luizinho, eu achei interessante isso que você falou, rapaz. É verdade, né? Por que o mercado tem que subir 10%, cair 10%, subir 10%? Tudo bem, ele pegou e foi embora. Aí, uns 15 dias, não me lembro bem, certo? Ele chegou para mim e falou, Luizinho, vai lá e compra o que você puder de Audi. Eu falei, isso mesmo que eu falei para você. Você bebeu, rapaz, eu vou comprar Audi, tá louco? Isso aí é um tormento, não é uma ação. Está entendendo? Falou, não, vai lá e compra alguma coisa. Eu falei, não, Vitão, eu quero muito bem, eu até acho estranho você chegar para mim e falar para mim comprar Audi, rapaz. Nós sempre falamos que, sempre fomos assim, partidários de papéis de boa estrutura. Ele pegou, tirou do paletó, talão de cheque, assinou em branco e deu para mim e falou, Barsi, o que você tiver de prejuízo, você cobra de mim. Eu falei, pô, Vitão, pelo amor de Deus, você deve saber alguma coisa que, né, vai lá e compra. Então, fui só para não desagradar, eu comprei lá, não me lembro quanto foi, 10, 20 ou 30 mil ações. Estava sentado. Rapaz, o que ele fez? Ele descobriu o processo. Então, ele fez a Audi, subiu 1 centavo por dia. E a Audi ficou 3 anos subindo 1 centavo por dia. Está entendendo? Ele criou um processo maravilhoso. Então, essa foi, na minha modesta e humilde opinião, o processo mais consolidatório de uma trajetória ou da trajetória que uma ação deve seguir. Está entendendo? Então, depois disso, eu acabei me convencendo do seguinte, que é importante a ação administrada. Não é ser puxada nem nada, administrar isso, para que ela possa estar sempre compatível com o que ela tem de capacidade de distribuir. Mas, enfim, isso aconteceu com algumas outras empresas, e esse processo ele acabou desaparecendo. Então, esse foi, na minha modesta opinião, mais um fator que consolidou a minha postura de comprar e guardar, tá entendendo? A Audi, por incrível que possa parecer, passou a ter um papel mais de maior assim, brilho no mercado, né? Passou a ser, na época, um blue chip, tá certo? Essa aqui eu só queria me despedir, agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte, qualquer pessoa... É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.